Meus caros amigos e amigas, hoje vamos fazer um estudo tendo como base o livro A Gênese, escrito por Allan Kardec, o capítulo 4, itens 4 a 6. Não vamos ler o que está escrito no livro, vamos fazer uma análise, tendo como base uma atualização dos conceitos científicos descritos por Allan Kardec no século XIX, atualizando esses conhecimentos para o século XXI, procurando conceber a ciência e a gênese do século XXI como a busca pela verdade universal. E é com profundo respeito e reverência que procuraremos aprofundar o estudo sobre a Gênese, um tema que, à luz do Espiritismo, continua a iluminar nossas mentes e corações, trazendo-nos uma compreensão mais profunda sobre a origem do universo e o papel do Espírito na criação da vida. Esse estudo retirado do livro A Gênese, escrito por Allan Kardec, no capítulo 4, itens 4 ao 6, nos oferece uma rica reflexão sobre o progresso da ciência e suas limitações ao abordar a Gênese, a criação do universo, assim como as lições espirituais que podemos extrair desses conhecimentos. Neste momento, é oportuno atualizarmos esse estudo para as realidades do século XXI, considerando os avanços e descobertas científicas mais recentes, bem como os desafios espirituais e existenciais que enfrentamos hoje. Allan Kardec nos apresenta, no livro A Gênese, uma reflexão fundamental ao questionar se no século XIX a ciência já havia resolvido todos os problemas da Gênese. Se tomarmos essa questão e a atualizarmos para o século XXI, vemos que, apesar do avanço notável da ciência, principalmente com as descobertas da física quântica, da biotecnologia, da astrobiologia e da cosmologia, o problema da origem da vida e da criação do universo ainda está longe de ser completamente compreendido. A física quântica, com seus paradoxos e fenômenos misteriosos, revelou a complexidade do universo em níveis subatômicos, desafiando a própria percepção da realidade. No entanto, mesmo com esses avanços, o verdadeiro início de tudo, a explicação da origem da consciência e do espírito, permanece além do alcance da ciência material. A ciência atual, ao estudar o Big Bang, as leis que regem a matéria e as forças fundamentais do universo, descreve a criação do cosmos e a origem da vida de uma forma puramente materialista. A teoria da evolução de Darwin, por exemplo, oferece uma explicação sólida sobre a evolução das espécies, mas ainda não consegue explicar a origem do primeiro impulso vital, o surgimento da consciência e da inteligência. Aqui o Espiritismo nos oferece um olhar mais amplo, que inclui o papel fundamental do espírito na criação e evolução do universo. A matéria é apenas uma forma de manifestação da inteligência universal, e a verdadeira Gênese não pode ser entendida sem considerar o espírito como a força motriz por trás da criação. Kardec nos ensina que das Gêneses antigas, a de Moisés é a que mais se aproxima dos dados científicos, mesmo que contenha erros que foram desmentidos pela ciência moderna. Ao falarmos sobre a Gênese de Moisés, no contexto do século XXI, podemos observar que a Bíblia, mesmo com suas falhas históricas e científicas, continua a ser um dos maiores repositórios de sabedoria espiritual. A ciência moderna pode explicar os fenômenos naturais, mas ela não oferece uma explicação para as questões existenciais profundas, como o propósito da vida, o sofrimento, a morte e a continuidade da existência após a morte. A alegoria bíblica, que muitos consideram como um obstáculo para a compreensão literal, esconde uma riqueza de ensinamentos espirituais que podem ser acessados com a chave do simbolismo. Por exemplo, a criação do mundo em 7 dias, tão criticada pela ciência, pode ser compreendida de maneira alegórica,
como uma representação das etapas da evolução espiritual e material do universo, e não como uma descrição literal do processo físico. Hoje, ao analisarmos os textos sagrados, devemos ter a coragem de olhar além do literalismo e buscar o espírito da mensagem. O que Moisés transmitiu foi um conhecimento profundamente espiritual que, quando lido sob uma ótica simbólica, revela a ação divina e o papel do espírito na criação do mundo. O que o Espiritismo nos ensina sobre a alegoria é fundamental para o entendimento da Gênese. Ele aponta que, por falta de luzes científicas e filosóficas, e por medo de comprometer as crenças tradicionais, a humanidade fechou os olhos para as verdades espirituais ocultas nas Escrituras. No século XXI, vemos que o avanço da ciência, juntamente com os conhecimentos espirituais trazidos pelo Espiritismo, nos oferece uma oportunidade única para desvelar o véu das alegorias e acessar as verdades mais profundas. A própria ciência, ao se deparar com os limites de sua abordagem materialista, está cada vez mais aberta à integração de aspectos não materiais, como a consciência, no estudo da realidade. A neurociência, por exemplo, investiga a relação entre cérebro e mente, e cada vez mais se percebe que a consciência não pode ser reduzida a processos físicos. Os estudos sobre a consciência cósmica e a inteligência universal se alinham com os ensinamentos espíritas, que nos revelam que a verdadeira essência do ser humano é espiritual e que o espírito é eterno, imortal e que participa da criação de sua própria realidade. É preciso, portanto, que deixemos de lado o medo de romper com velhas interpretações e abramos nossos corações para uma compreensão mais ampla e profunda do universo e da vida, à luz da razão e da espiritualidade. No século XXI, podemos romper as barreiras do materialismo e compreender que a Gênese não se limita à criação física do mundo, mas é também a criação espiritual do homem e do cosmos. No século XXI, a ciência e a espiritualidade devem caminhar juntas, pois a verdadeira compreensão da Gênese está no reconhecimento do Espírito como princípio fundamental que dá origem à vida. A ciência pode nos dar explicações sobre os fenômenos materiais, mas a origem da vida, a consciência e o espírito continuam a ser mistérios que não podem ser resolvidos sem considerar o plano espiritual. Em um mundo onde o conhecimento material tem dominado, a proposta do Espiritismo é ainda mais necessária, pois nos lembra que o espírito é eterno, imortal e evolui em direção à perfeição. A verdadeira Gênese, portanto, não é uma questão de matéria, mas de espírito, de consciência divina e de evolução espiritual. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, o século XXI traz consigo uma grande oportunidade para a humanidade, a chance de integrar o conhecimento científico com as verdades espirituais que o Espiritismo nos oferece. A Gênese, tanto em sua dimensão material quanto espiritual, deve ser entendida à luz das leis divinas que regem o universo. A ciência é uma ferramenta poderosa para compreender a criação, mas ela sozinha não pode explicar a origem da vida, do espírito e da consciência. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.